Então agora a gente vai para o tipo de exercício que vocês mais gostam, que são os exercícios do Enem. E como isso não poderia ser diferente de qualquer prova, né, sempre vai começar com um texto enorme, com algumas informações que talvez sejam importantes, mas não pode desconsiderar esse texto. Por quê? Porque por meio desse texto você vai se basear mais ou menos na questão. Mas não precisa ser uma leitura muito grande, porque senão você vai perder muito tempo. E a ideia é economizar tempo. Então veja só, vamos fazer uma rápida leitura aqui para entender o que é que a questão está me pedindo. Então, para a identificação de pacientes com sintomas de gripe, né, a Anvisa informou hoje que os voos procedentes do Reino Unido, Espanha e Nova Zelândia também serão inspecionados por uma equipe de agência e por médicos da empresa. Inicialmente, apenas os voos vindos do México, Canadá e Estados Unidos eram inspecionados. A decisão foi tomada, pronto, papapá. Aí está. Essa primeira parte é só informação que não serve para a minha questão, né? Serve mais para uma identificação, para um contexto, né? E aí ele continua. Em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que, entre todas as pessoas a bordo, algumas haviam passado pela cidade do México. No diagrama, U representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo. P é o conjunto dos passageiros e M o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México e A o conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza A. Então veja só, ele diz aqui que U representa o conjunto das pessoas que estavam no voo, então essa é uma informação importante. P o conjunto dos passageiros e M as que haviam passado pelo México. E A é o conjunto das pessoas com os sintomas. No nosso caso, né, seria do coronavírus, né? Seria mais ou menos isso aí. Então veja só, considerando verdadeiro esse diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas que, de modo inequívoco, são caracterizadas como. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar, esse trecho daqui é um trecho de interseção. Interseção entre o quê? Entre M e A. O que é M e A? Seria o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México e as pessoas que estavam com sintomas da gripe influenza. Então, com certeza, esse pedaço daqui tem as pessoas que passaram pelo México e que apresentaram sintomas de influenza. Outra coisa aqui é que ele exclui as três possibilidades, né? Ou seja, se P é o conjunto de passageiros, né? Então aqui a gente já pode desconsiderar que foi um passageiro. Então agora a nossa informação ela fica completa. Por quê? Se eu disser que teve um conjunto de passageiros, a minha interseção seria essa toda aqui, tá vendo? Mas ele exclui os meus passageiros. Então, o que é que eu sei? Eu sei que são tripulantes que passaram pelo México e apresentam sintomas. Agora vamos observar a questão, o que ele me dá. Primeira coisa, ele diz aqui passageiros. Passageiros, errado. Passageiros, errado também. Tripulantes com sintomas da gripe, está correto. Tripulantes com sintomas da gripe, correto. E tripulantes sem o sintoma, está errado. E agora, a questão é, eles passaram pela cidade do México ou não passaram? Então veja que o México é tudo isso aqui. E a minha região sombreada, ela está dentro do México também. Então, essa dos que não passaram pelo México está errada. Logo, a minha resposta é a letra C.